Já pensou no que realmente acontece quando você para de correr atrás de alguém que não dá valor para sua presença? Você não explode, não anuncia sua saída, só fica em silêncio. E de repente, a energia muda, não com barulho, mas com quietude. Essa quietude não é vazio, é estrutura, é clareza, é poder. Mas aí está o problema. Nos venderam a mentira de que atenção é igual a valor. Que se você ama profundamente, precisa estar sempre visível, disponível, expressivo. Que se você ficar em silêncio, significa que perdeu, desistiu ou, pior ainda, que está amargurado. E se eu te dissesse que isso é completamente errado? E se tudo o que você acredita sobre perder atenção estiver enraizado no medo, e não na verdade? Veja, aqui está a reviravolta. O silêncio não é rendição, é evolução. E nesse silêncio, algo fascinante começa a acontecer. Não para você, mas para eles. A mesma pessoa que antes ignorava sua consistência começa a se desvendar na ausência dela. Não se trata de jogar jogos, trata-se de não jogar mais. Trata-se de sair do cassino emocional, onde seu valor era apostado por migalhas, por uma validação. Trata-se de escolher o alinhamento em vez da atenção, a profundidade em vez do drama, e se tornar a pessoa que não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Relacionamentos estoicos são construídos sobre essa base. Não o desempenho, mas a presença. E quando você retira essa presença, não por punição, mas por paz, o que se segue não é apenas reação, é obsessão. Uma obsessão silenciosa, assustadora e assombrosa. Não do tipo que eles exibem, mas do tipo que não conseguem esconder. E hoje vamos nos aprofundar. Não estamos aqui para amenizar as coisas. Estamos aqui para expor, para revelar as etapas exatas pelas quais eles passam. Depois de recuperar seu poder, cada um, uma camada removida, cada momento, um reflexo do que acontece quando você para de se apresentar e começa a se preservar. Pense nisso. E se seu silêncio for a coisa mais inesquecível sobre você? E se sua ausência ensinar a eles o que sua presença não conseguiu? E se, todo esse tempo, você não estivesse sendo fraco por se importar, mas sim raro? Isso é mais do que uma história. É uma transformação, uma estrutura para a clareza. E sim, vai mudar algo dentro de você. Então, aproxime-se. Não se trata apenas deles. Trata-se de você, do seu crescimento, dos seus limites, da sua paz. A jornada que você está prestes a testemunhar mostrará como o estoicismo não o torna frio. Ele te torna composto, e quanto mais você se aprofunda na sua própria cura, mais a obsessão deles cresce na sua ausência. Pronto para descobrir o porquê? Fica comigo. O que vem a seguir não é ruído, é revelação. Um vazio repentino. Quando você fica em silêncio pela primeira vez, eles não sentem o tremor imediatamente. No começo, é só uma pausa, uma mensagem perdida, uma ligação que não acontece. Eles dizem a si mesmos que você provavelmente está ocupado, talvez distraído, talvez apenas tirando um tempo. A verdade ainda não caiu, porque sua consistência era o ar que eles respiravam, sutil demais para ser notada até desaparecer. Mas, eventualmente, um tipo estranho de silêncio começa a se instalar, e não do tipo pacífico. É um silêncio que muda a atmosfera. Não é só que você está faltando, é que sua energia desapareceu do universo emocional deles, e de repente, tudo parece menos estável. Você era aquele que entrava em contato sem ser solicitado, que se lembrava das pequenas coisas, que oferecia paz em momentos em que eles nem sabiam que precisavam. E agora você simplesmente não está mais lá. Não por raiva, não por rancor, mas por quietude. E essa quietude não é passiva, é poderosa, é deliberada. Não é uma pausa na comunicação, é uma parada total no suprimento emocional. Sua atenção, antes tão generosamente dada, foi recuperada.
E o que torna isso insuportável não é apenas a ausência, é o contraste. Porque quando você estava presente, eles se sentiam ancorados. Mesmo que nunca admitissem, eles podiam flutuar sabendo que você estava sempre preso a eles. Mas agora a corda foi cortada e a queda livre emocional começa. E nessa queda, eles começam a buscar não para fora, mas para dentro, buscando explicações. Você conheceu outra pessoa? Eles foram longe demais? Havia sinais? E é claro que havia sinais. As longas pausas, o tom cansado, a maneira como você começou a responder com menos entusiasmo e mais contenção. Mas eles ignoraram esses sinais porque acreditavam que sua paciência era permanente. Eles acreditavam que sua presença era incondicional. Essa crença, agora destruída, se torna a primeira ferida. Essa fase não é barulhenta, não é caótica, é vazia. Ela se insinua durante aqueles momentos tranquilos do dia, quando eles instintivamente pegam o celular, esperando que seu nome apareça, mas só encontram silêncio. Esse silêncio se torna um peso, não do tipo que você pode ver, mas do tipo que você sente no peito. Quando algo real está faltando, isso distorce a percepção deles. De repente, tudo o que você não disse se torna um ponto de interrogação. Cada momento em que você não está por perto se torna um lembrete de que algo está errado, e talvez seja culpa deles. Talvez eles tenham pressionado demais, talvez tenham exigido demais. Mas o ego deles resiste a essa ideia, porque aceitar isso significaria encarar o fato de que perderam algo que achavam garantido. E é aqui que a perspectiva estoica aguça a realidade. Sua quietude não é punição, é preservação. Você não foi embora para dar uma lição a eles. Você foi embora para evitar mais erosão da sua paz. Você entendeu, de uma forma que a maioria não entende, que às vezes a fronteira mais poderosa é o silêncio. O estoicismo nos ensina a ser menos reativos, mais intencionais, a valorizar nossa estabilidade interna em vez da validação externa. E então, você não bateu a porta, não levantou a voz, apenas removeu sua energia. E agora eles ficam sentados nessa ausência, tentando decifrar um silêncio que nunca acreditaram que você fosse capaz. Eles começam a procurar qualquer sinal do seu retorno, como uma visita, uma mensagem. Mas nada acontece. E esse nada não é neutro. É uma declaração. É um lembrete de que a fonte emocional da qual eles bebiam não era infinita. E conforme as horas se transformam em dias e os dias em semanas, esse vazio não se fecha, ele se amplia. Porque quanto mais tempo você fica em silêncio, mais real se torna que você pode realmente ter acabado, não temporariamente, não manipulando emocionalmente, mas verdadeiramente e profundamente acabado. E isso os apavora. Eles voltam a ler conversas antigas, releem mensagens que você enviou com carinho e cuidado, e percebem que nunca responderam com a mesma profundidade. Eles achavam que sua generosidade era apenas quem você era. Você não era algo que pudesse se esgotar, mas agora eles percebem que sua atenção nunca foi algo padrão. Era uma decisão, um presente, que eles desperdiçaram. E agora, privados de sua presença constante, eles se sentem emocionalmente nus, expostos, vulneráveis, porque você não deixou apenas um espaço. Você deixou um padrão, e cada interação que eles têm agora parece incompleta, superficial, porque sua presença era substancial, era calma, era rara. E eles estão começando a perceber que o raro não volta só porque faz falta, que o raro se protege quando não é apreciado, que o raro não precisa anunciar sua saída, ele simplesmente para de aparecer. E essa é a parte que começa a doer. Não o barulho, mas o silêncio. Não a rejeição, mas a desconexão. Não o conflito, mas a clareza. Porque clareza significa finalidade.
E essa finalidade sussurra uma verdade que eles não estão prontos para admitir. Eles não te perderam em um momento. Eles te perderam em pedaços. Cada vez que eles descartaram seu cuidado, minimizaram sua presença, ignoraram seu esforço, e agora, no vazio repentino, esses pedaços se juntam como fragmentos de quebra-cabeça, formando uma imagem. Eles não querem ver a imagem de alguém que se mostrou totalmente, apenas para ser dado como certo. Alguém que ofereceu calma, apenas para ser recebido com caos. Alguém que amou sem fingimento e partiu sem vingança. E enquanto se sentam nessa constatação, a mente deles começa o processo de repetição, revivendo o que tinham, o que ignoraram, o que perderam. E tudo isso acontece em silêncio, porque o seu silêncio agora se tornou o espelho deles. Um reflexo não apenas de quem você era, mas de quem eles não eram. Ausentes, sem equilíbrio, ingratos. E agora, pela primeira vez, eles estão começando a entender que relacionamentos estoicos não têm a ver com altos emocionais ou reencontros dramáticos. Eles têm a ver com presença com profundidade, intimidade com integridade. Você não foi embora para causar dor. Você foi embora para deixar de se sentir esgotado. E ao fazer isso, você redefiniu o significado de valor, não com palavras, mas com afastamento. E essa retirada se tornou a mensagem mais inesquecível de todas. Porque agora, enquanto eles se sentam no eco da sua ausência, o estágio da obsessão não começa com desespero. Começa com um sussurro. E se eles realmente se foram? E esse sussurro ficará mais alto a cada momento. Eles percebem que você não está voltando, não está orbitando o mundo deles, não está preso ao caos deles. Você quebrou o ciclo, recuperou sua paz, e eles estão apenas começando a sentir o peso do que perderam. Não porque você lhes disse, mas porque você parou de precisar dizer. É assim que o estoicismo se parece em tempo real. Não é frieza, é compostura. É o poder da soberania emocional. É o momento em que você para de agir e começa a se proteger. E agora que você escolheu esse caminho, o vazio repentino não é apenas o primeiro estágio da obsessão deles. É a primeira vez que eles realmente te veem. Não na proximidade, mas na ausência. Não no barulho, mas na quietude. E essa quietude vai assombrá-los por mais tempo do que qualquer despedida jamais poderia. 2. O brilho performático. Depois que o vazio se instala e o silêncio se torna inegável, algo estranho começa a acontecer. Não em você, mas neles. Eles passam para o próximo estágio, aquele em que a imagem tem prioridade sobre a introspecção. O estágio que chamo de brilho performático. É quando a máscara aparece. Não é cura real, não é mudança genuína. É teatro. E a motivação não é a paz, é a percepção. Veja, quando seu silêncio se torna alto demais para ser ignorado e sua ausência pesada demais para ser carregada, o ego entra em ação. Não para fazer as pazes, mas para distrair, para reescrever a narrativa, para fingir que nada disso importava. Eles não querem admitir que estão sentindo o peso de perder sua atenção. Então, tentam mudar o roteiro fingindo felicidade, divulgando transformações e fingindo que não estão incomodados. De repente, o feed deles é um vídeo com os melhores momentos e legendas dramáticas. Brunches em telhados com pessoas que nunca apareceram antes. Selfies na academia com a iluminação certa. Citações filosóficas que eles mal entendem e fotos. Muitas delas posando, rindo com novas pessoas. Mas não é comemoração, é isca. Eles não estão documentando alegria, estão encenando relevância. Estão criando uma narrativa para você testemunhar, na esperança de chamar sua atenção de volta, na esperança de que você veja o que estão mostrando e questione seu silêncio. Mas aqui está a verdade estoica. A paz não precisa de público. E você já viu esse padrão muitas vezes para cair nessa novamente.
Eles não estão evoluindo, estão atuando, não estão brilhando. Eles estão se destacando desesperadamente, tentando parecer que estão superando a tempestade que sua ausência causou, enquanto silenciosamente se afogam no silêncio que você deixou para trás. Não se trata de crescimento, mas de obter uma reação. E eles sabem quais botões apertar. A música cuidadosamente selecionada, a letra, a roupa. Eles sabem que você gostava de relembrar um lugar onde vocês foram juntos. Não é coincidência, é calculado. Eles estão medindo seu silêncio pelas métricas de engajamento. Você viu a história? Você curtiu a postagem? Você ainda está assistindo? Mas você não está. Não mais. Porque relacionamentos estoicos não buscam aprovação. Eles buscam alinhamento. E você escolheu o alinhamento. Enquanto eles se concentram na aparência, você se concentra nos resultados. Enquanto eles buscam atenção, você constrói intenção. A ironia mais profunda. Antes, quando você era constante e consistente, eles mal reconheciam seus esforços. Sua cordialidade era ignorada. Seu cuidado era esperado, sua energia era consumida, não valorizada. Mas agora que você ficou quieto, agora que parou de reagir, cada postagem é um grito no vazio. Cada foto, um sinalizador lançado ao céu na esperança de trazê-lo de volta. Mas não vai funcionar, porque você não está apenas ignorando-os, você evoluiu além deles. É assim que o estoicismo se manifesta. Não é frieza, mas controle. Não é distanciamento, mas discernimento. Você não está verificando a página deles todas as manhãs. Você não está analisando suas legendas ou decifrar seus sorrisos. Você parou de jogar porque finalmente percebeu que nunca jogou para ganhar. Você estava sendo usado para perder sua paz. O brilho performático deles é tudo superficial, sem substância. É alto, mas vazio, temporário, não transformador. E no fundo, eles também sabem disso. É por isso que os sorrisos não chegam aos olhos deles, que as risadas parecem ensaiadas, que os novos amigos não trazem o conforto antigo, porque a atenção é mais alta, mas a conexão se foi. E o que eles realmente estão perdendo não é apenas um relacionamento, é a tranquilidade que você trazia. A calma, o espaço onde eles não precisavam se exibir, a segurança emocional que os deixava ser sem precisar impressionar. Esse tipo de energia não é substituído por noites chamativas ou fotos com filtros. Ela permanece, assombra, ecoa em todo o barulho que eles agora criam. Porque por baixo de cada legenda, por trás de cada postagem, há uma pergunta que eles têm medo de dizer em voz alta. Por que você não voltou? Por que você não está reagindo? Por que você está tão silencioso? Mas você sabe a resposta. Você não está assistindo. Porque a verdadeira cura não acontece diante das câmeras. Ela acontece no silêncio. E enquanto eles estão ocupados projetando perfeição, você está vivendo sua paz, não representando-a. Você abraçou o princípio estoico do domínio interno. Você não busca mais provar sua evolução para o mundo. Você a incorpora, e essa incorporação silenciosa é exatamente o que agora aprofunda a obsessão deles. Porque nada é mais perturbador para alguém que antes dependia da sua disponibilidade emocional do que perceber que não afeta mais o seu equilíbrio emocional. O brilho deles não é para eles, é para você. Eles querem que você perceba, se arrependa, volte. Mas você não vai. Não porque você é frio, mas porque você é claro. Você escolheu a clareza em vez da confusão, a verdade em vez da tolerância. E esse tipo de compromisso consigo mesmo não se intimida com distrações superficiais. Você vê, através da atuação que sempre fez. Você só costumava dar a eles o benefício da dúvida. Agora, você dá a si mesmo o benefício da distância. E essa é a mudança que eles não conseguem replicar. Porque, não importa quantos filtros eles apliquem ou quantos palcos eles montem, nunca fica do jeito que eles querem. Por quê?
porque a pessoa que eles estão tentando impressionar não está mais na plateia. Você saiu do teatro, desconectou a tela emocional na qual eles estavam projetando e agora eles ficaram se apresentando para ecos. Você não rola mais a tela para comparar, não analisa com quem eles estão ou o que estão fazendo. Você está muito centrado para isso, muito alinhado. Seu brilho não precisava de documentação. Aconteceu nas horas. Você escolheu a disciplina em vez da distração. À noite, você construiu, aprendeu, treinou, se curou e cresceu em particular. Essa é a diferença. A transformação deles é para se exibir. A sua é real. E quanto mais eles tentam chamar sua atenção, mais óbvio isso fica. Eles não mudaram, apenas ficaram mais barulhentos. Então, deixa eles postarem, deixa eles fingirem, deixa eles se afogarem em aplausos que não chegam à alma deles, porque o teu silêncio não é mais uma pausa. É uma declaração de que você seguiu em frente, que você evoluiu, que você não está mais disponível para teatro emocional. E nessa decisão, você recuperou o teu poder, não reagindo, mas recusando-se a reagir. Isso é estoicismo de verdade. Isso é crescimento de verdade. Isso é paz de verdade. Se você está assistindo a isso e sente que já viveu isso, ou está entrando nessa clareza silenciosa agora, então você já sabe o que fazer. Curta este vídeo e comente número 1, se isso tocou você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, não apenas para ver mais conteúdos como este, mas porque é aqui que você permanece com os pés no chão, permanece real e continua evoluindo. 3. O contato acidental. Depois que o barulho da apresentação começa a diminuir, depois que os aplausos que eles mesmos organizaram começam a parecer vazios, a próxima mudança chega silenciosamente, aparentemente casual. O contato acidental. Raramente é direto, nunca é dramático. Na verdade, é sempre disfarçado como algo inofensivo, algo leve, algo esquecível. Superficialmente, um meme aleatório, uma mensagem sobre o nome de um restaurante que vocês visitaram juntos uma vez. Uma pergunta que só você saberia responder. Mas não se deixe enganar. Isso não é nostalgia, não é curiosidade, é calculado. Não é um erro, é um sinal, uma batida na porta emocional que eles já tiveram acesso livre. E a verdadeira pergunta por trás da mensagem deles não é: "Ei, você se lembra daquele lugar?" É: "Eu ainda importo para você?" Mas é aqui que a mente estoica vê claramente. Ela reconhece o sinal sem se tornar seu receptor, porque o perigo do contato acidental não é o que eles dizem, é o que eles insinuam. É a ambiguidade emocional que puxa seu eu passado. Aquele que sempre respondia, sempre esperava, sempre dava mais uma chance. Mas você não é mais essa pessoa. Você mudou. Construiu a paz como uma fortaleza. Você parou de responder a esforços incompletos, a mensagens vagas envoltas em familiaridade, a trilha de migalhas emocionais que só leva de volta ao desequilíbrio. Você cresceu além do ciclo e ainda assim, eles estão aqui tentando encontrar uma maneira de entrar. Não com ousadia, não com honestidade, mas com cuidado. Como alguém batendo em uma janela de vidro, esperando ser notado, sem se comprometer totalmente a ser visto. É isso que torna perigoso, porque a mensagem parece pequena e seu coração, se você não estiver com os pés no chão, pode saltar em direção a ela com a velha esperança. Mas não confunda a suavidade do contato com sinceridade. Isso não é um convite para se reconectar. É uma sondagem, um teste, um empurrãozinho motivado pela curiosidade. Eles querem saber se o seu silêncio foi temporário ou verdadeiro, se você realmente seguiu em frente ou está apenas esperando que eles se importem novamente. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Aquela mensagem que eles enviaram. Ela foi digitada e apagada 1 dúzia de vezes. Enviada primeiro a um amigo para obter feedback. Elaborada com cuidado.
para que não pareça que estão se aproximando, mesmo que seja exatamente isso que estejam fazendo. Porque estão com medo. Medo de que o silêncio signifique o fim. Medo de que você não responda. Medo de que a porta emocional pela qual eles entravam e saíam casualmente agora esteja trancada. Então, eles não batem com intenção. Eles batem com medo. E o estoicismo nos ensina a não responder ao medo com conforto, mas a deixar o medo ficar com ele mesmo. Porque o crescimento acontece quando você não precisa mais acalmar a ansiedade de alguém que antes perturbava sua paz. Aquela mensagem acidental não é uma ponte, é um gancho. Um que te puxa de volta ao ciclo se você não tomar cuidado. Um que reabre feridas emocionais sob o pretexto de conexão. Mas você já se curou demais para ser atraído por algo tão superficial. E você sabe agora que a conexão real não vem embrulhada em perguntas vagas. Ela vem na clareza, no esforço, na verdade. Eles não estão entrando em contato para se reconectar. Eles estão entrando em contato para ver se ainda têm acesso, se ainda vivem sem pagar aluguel no seu espaço emocional, se ainda podem invocar uma versão de você que não existe mais. Mas relacionamentos estoicos são construídos com clareza, não com confusão. Você não está mais aqui para decifrar intenções. Você não está brincando de detetive com alguém que já brincou de descuido com o seu cuidado. Seu crescimento te tornou imune à ambiguidade. Você não precisa perguntar aos seus amigos o que essa mensagem significa. Você já sabe que é um teste. E você não passa nele respondendo. Você passa nele mantendo os pés no chão. É aí que reside o verdadeiro poder. Porque o antigo, você teria pulado na mensagem, ansioso por esperança, desejando um encerramento. Mas o novo, você não persegue fantasmas. Você não se interessa pelo que não se alinha. Você não confunde contato aleatório com conexão real. E quando você vê aquela notificação aparecer, não há adrenalina, não há desequilíbrio emocional, apenas clareza. Porque a clareza se tornou sua moeda. E a clareza diz: se não for direto, não vale a pena gastar minha energia. Essa é a maturidade que o estoicismo te dá, não para suprimir a emoção, mas para enxergá-la, para reconhecer que algumas mensagens não são convites, são distrações, que algumas pessoas entram em contato não porque querem reconstruir, mas porque querem sentir que não foram apagadas. Mas apagamento não é o que aconteceu. Você não os excluiu. Você simplesmente evoluiu além do alcance deles. E essa evolução não é raiva, é intencional. É por isso que você não responde mais por educação. Você responde à presença, ao propósito, não a jogos, não a nostalgia emocional disfarçada de contato. Você aprendeu a proteger sua tranquilidade, porque sua paz é sagrada. Agora, ela foi construída a partir de noites de reflexão, madrugadas de trabalho e inúmeros momentos em que você escolheu não reagir quando poderia ter reagido. Essa disciplina é o que eles agora invejam, porque eles veem que o acesso deles ao seu mundo nunca foi devido, foi conquistado e eles desperdiçaram. Então agora eles batem levemente, esperando por uma fresta na porta, esperando por um lampejo do passado. Mas você não está mais espiando pelas janelas. Você está vivendo plenamente dentro da sua vida, não mais esperando nas margens da vida deles. E é isso que mais os incomoda. Não que você tenha ignorado a mensagem, mas que você nem sequer vacilou, porque seu silêncio se tornou um espelho. Ele reflete a inconsistência deles, sua falta de esforço, sua dependência da sua reação para se sentirem vistos. E agora essa reação se foi. Não por amargura, por desequilíbrio. Você recalibrou sua energia, redirecionou seu foco, reconstruiu sua economia emocional. E eles não têm mais lugar nela. Esse é o caminho estoico, não duro, não cruel, mas inabalável. E esse contato acidental não é o começo de uma nova história.
é um reflexo da antiga que você superou. Então você sorri, respira e deixa a mensagem sem resposta. Não por rancor, mas por força. Porque o silêncio não é a ausência de comunicação, é a presença de limites. E você escolheu limites. Você escolheu investir sua atenção onde ela é recíproca, não onde é lembrada por tédio ou arrependimento. É isso que faz a mensagem pesar no peito deles. Não apenas a falta de resposta, mas a percepção de que o silêncio não é temporário. É transformador que você tenha se tornado alguém que não responde por hábito, alguém que não busca conexões antigas por solidão, alguém que não confunde uma mensagem com significado. E essa percepção é o começo do desmoronamento deles, porque agora sabem que a porta em que bateram não está trancada. Ela se foi. Você mudou. Você se transformou. Você transcendeu o espaço que eles ocupavam antes. E tudo o que resta é uma quietude à qual eles não têm acesso. Isso não é crueldade, é estoicismo, é crescimento, é o poder da ausência intencional. E agora, nesta próxima fase da obsessão deles, eles não vão se lembrar de você pelas palavras que você disse. Eles vão se lembrar de você pelas que você escolheu não dizer, pelas mensagens que você não respondeu, pela porta que você não reabriu. É aí que eles percebem que o silêncio não significa derrota, significa evolução. E essa evolução é o que eles nunca esperavam. 4. A fase do microassédio. Quando suas tentativas sutis de contato são recebidas com silêncio, sem resposta, sem reação, sem indício de que você está ciente, isso desencadeia uma mudança mais profunda dentro deles, que troca o orgulho pela preocupação. Bem-vindo à fase do microassédio. Ela não começa com confronto e não explode em um drama visível. É silenciosa, obsessiva, escondida atrás de telas e vidros manchados, executada nas horas escuras da noite, quando ninguém está olhando e o ego deles finalmente está calmo o suficiente para sentir a dor. Eles não vão mandar mensagens de novo, pelo menos não ainda. Mas isso não significa que eles tenham desistido. Na verdade, eles nunca estiveram tão viciados. E, ironicamente, quanto mais silencioso você fica, mais barulhenta fica a mente deles. Eles começam a observar, rolam a tela, atualizam seu perfil mais vezes por dia do que gostariam de admitir. Eles olham cada nova postagem, cada foto marcada, cada pequena mudança na sua presença digital, procurando sinais de que você ainda está afetado. Você postou algo enigmático? Você curtiu um determinado comentário? Você deixou de segui-los? Você está online agora? E não é por raiva, é por desespero. Desespero disfarçado de curiosidade, porque agora que não tem sua atenção, eles são assombrados pela ausência dela. Eles estão tentando montar um quebra-cabeça a partir de fragmentos de sua atividade online, porque a comunicação direta foi cortada e a imaginação deles se tornou a narradora mais barulhenta. Eles conferem suas histórias sem som, aumentam o zoom no fundo das fotos, veem quem você está seguindo e examinam os horários. Eles criam narrativas inteiras a partir do seu silêncio. Inventam enredos emocionais a partir do seu pedaço, porque essa é a verdade cruel sobre a obsessão. Ela não precisa de novas informações, só precisa de uma memória antiga e um vazio para crescer por dentro. E você deu a eles os dois. Não intencionalmente, não maliciosamente, mas ao escolher a si mesmo em vez do caos, ao entrar na sua paz. Você deixou para trás um silêncio que eles não conseguem preencher. Eles começam a comparar. Cada pequeno detalhe se torna uma pista. Aquela foto em que você parece um pouco calmo demais, um pouco focado demais, se torna uma fonte de ansiedade para eles. Você está melhor agora? Está saindo com alguém novo? Você está pensando neles? E quanto mais eles investigam, mais inquietos ficam.
Porque relacionamentos estoicos não se desintegram no barulho, eles se dissolvem na calma. Você não gritou, não postou citações enigmáticas ou letras de músicas vingativas. Você apenas ficou quieto. E essa quietude é ensurdecedora. Ela reflete tudo. Eles não querem admitir que você era quem trazia paz, que sua presença nunca era carente, apenas genuína, que a energia que você dava não era para se exibir, era algo enraizado na alma. E agora que isso se foi, eles estão perseguindo sombras, suas sombras. Eles olham para o seu sorriso em fotos antigas e se perguntam se era real. Eles percorrem as mensagens que você enviou e se perguntam por que não viram os sinais. Eles tentaram decifrar momentos que antes foram descartados. Eles estudam seu silêncio como se ele guardasse um segredo, quando na verdade ele guarda uma verdade que eles nunca respeitaram. Você era raro, e agora eles não conseguem parar de observar, porque a alternativa significaria aceitar que o perderam para sempre, que sua ausência não é uma estratégia, é um estado de ser, que você não está espreitando, não está verificando a página deles, não está esperando que eles percebam, você soltou o fio. E isso é o que os abala mais do que qualquer outra coisa, porque em seu silencioso assédio eles percebem algo. Você não está mais atuando, não está mais jogando, está apenas vivendo sem remorso, estoicamente, plenamente. E nessa realidade eles veem todo o peso do seu silêncio, não como vazio, mas como presença. Eles começam a reconhecer que seu distanciamento não veio da frieza, mas da clareza. Você não se afastou porque deixou de sentir. Você se afastou porque começou a se curar. E agora essa cura está à mostra, não através de conteúdo chamativo, mas através da energia, através da maneira silenciosa como sua quietude reflete o caos deles, através do contraste entre a obsessão deles e o seu equilíbrio. E esse contraste dói, porque expõe o que eles perderam. Não apenas um parceiro, não apenas uma conexão, mas um espelho, uma presença estabilizadora, uma força calmante. E isso não é algo que eles possam substituir por um novo caso ou uma série de curtidas. É algo que permanece, que ecoa, que assombra. Você se tornou o padrão agora, não porque pretendia, mas porque sempre foi autêntico. E a obsessão deles cresce, não porque você está dando a eles algo novo, mas porque você parou de dar completamente. Eles atualizam sua página, como se fosse um ritual. Eles verificam seus seguidores, param em suas postagens, monitoram seu status online. E, no entanto, eles nunca mais entram em contato, porque entrar em contato significaria admitir demais, significaria quebrar a ilusão de que eles não estão incomodados. Então, em vez disso, eles observam, observam e observam, esperando por um sinal, um erro, uma mensagem. Mas nada acontece, e o silêncio se torna insuportável. Esse é o paradoxo da obsessão. Faz com que eles sintam mais saudade de você, na sua ausência, do que jamais apreciaram você na sua presença. E agora, cada momento sem a sua atenção parece uma tortura. Cada nova postagem que você não faz, cada história que você não compartilha, se torna uma oportunidade perdida para eles se sentirem conectados novamente. E no fundo, eles sabem que não é que você os esqueceu, é que você os superou. E essa verdade é o que alimenta o assédio, porque nada desencadeia a obsessão como perder alguém que antes te via completamente e agora nem olha mais para você. Então, eles continuam observando, esperando que você vacile, esperando que você poste algo reativo, esperando que seu silêncio seja uma tática, não a verdade. Mas é a verdade, é a coisa mais honesta que você já fez. E enquanto eles mergulham em camadas mais profundas de vigilância digital, você permanece impassível. Você não está alimentando o desempenho, não está mordendo a isca, não está voltando ao papel de plano B emocionalmente disponível. Você transcendeu isso,
Esse é o poder do estoicismo. Isso não te torna indiferente, te torna intencional. E agora que essa intenção se tornou seu escudo, você não precisa mais bloqueá-los. Você não precisa apagar seu passado, porque nada do que eles veem mudará o que você já escolheu. Sua paz. Isso é algo que o microstalking não pode tocar. É isso que os faz entrar ainda mais em espiral, porque quanto mais eles olham, mais veem alguém que não está fingindo estar curado. Eles veem alguém que é. Alguém que não está revidando, mas construindo calmamente, não buscando atenção, mas canalizando o foco. E eles sabem que, não importa quantas vezes verifiquem seu perfil, não importa quantas postagens estudem, isso não trará de volta a pessoa que eles consideravam garantida. Você superou a necessidade de ser visto. Você se tornou centrado, e é isso que a obsessão nunca pode alcançar. Então, se você chegou até aqui, se reconhece esses padrões, se está vivendo em sua quietude enquanto outra pessoa observa nos bastidores, então você já sabe que não está perdendo nada. Você está seguindo em frente. E é assim que se parece a verdadeira força. É nisso que se baseiam os relacionamentos estoicos, não na necessidade de ser lembrado, mas na liberdade de deixar ir. Se você sente essa verdade como este vídeo, deixe um número 1 nos comentários e não se esqueça de se inscrever, porque a próxima fase que estamos prestes a revelar vai ainda mais fundo na espiral que eles nunca esperavam. 5. A explosão emocional. Depois que a fase de microperseguição esgotou cada pixel, depois que todas as histórias foram silenciadas e todos os perfis foram clicados, até que nada de novo surgisse, eles começam a ceder. A obsessão, por sua natureza, é insustentável. Em silêncio, algo tem que ceder. E quando observar, adivinhar e analisar, não traz alívio. Quando eles finalmente aceitam que sua atenção não vai voltar, a explosão emocional começa. Ela não chega com palavras calmas ou reflexões ponderadas. Não é composta. É crua, sem filtros, muitas vezes confusa, mas, acima de tudo, é tardia. Essa não é a primeira tentativa de comunicação. É o último suspiro de uma versão deles que não consegue mais conter o pânico crescente do seu completo distanciamento. Eles podem te enviar uma mensagem longa e desconexa, cheia de culpas, confusão e contradições. Eles podem explodir com acusações, dizendo que você nunca se importou, que mudou, que seu silêncio é cruel. Ou talvez, em uma reviravolta emocional, eles venham com uma doçura repentina. Sinto sua falta. Tenho pensado em nós. Podemos conversar, de qualquer forma? Não se engane. Essa explosão não é sobre cura. É sobre controle, porque controle é o que eles perderam. Sua energia não gira mais em torno deles. Sua mente não se diverte mais com cenários hipotéticos. Seu coração não mais se assusta ao ouvir o nome deles. E quando alguém que antes dependia do acesso emocional percebe que a porta está trancada, não apenas temporariamente, mas fundamentalmente, entra em pânico. Não porque de repente compreende seu valor, mas porque perdeu a capacidade de afetá-lo. É isso que dói. É isso que alimenta a explosão. Você passou de emocionalmente disponível para emocionalmente soberano. E essa mudança é insuportável para alguém que antes dependia da sua reação para se sentir seguro. Agora eles querem uma reação, não uma resolução. E o estoico em você reconhece a diferença. Você treinou suas emoções para observar, não para absorver. Você não responde mais ao volume da voz de alguém. Você responde à integridade da presença deles. E nesse momento, a presença deles não é fundamentada. É desesperada. As palavras que eles enviam podem parecer profundas, mas por trás de cada frase há um apelo. Por favor, mostre que ainda sou importante. Por favor, prove que não perdi tudo de você. Mas eles perderam. Não porque você seja cruel, mas porque você se curou.
A cura não te tornou insensível. Ela te tornou seletivo. Ela te tornou consciente de para onde sua atenção flui, quem recebe sua presença e por quê. E agora, alguém que antes recebia tudo isso sem esforço, está vendo isso ficar indisponível, não importa o quanto grite. É por isso que a explosão emocional não é sobre você, é sobre eles. É um reflexo do caos interior deles. Encontrando sua calma, uma tempestade batendo contra uma parede de pedra. Quanto mais você permanece centrado, mais desequilibrados eles se sentem. É isso que desencadeia o desespero. Eles pensavam que tinham tempo. Pensavam que você acabaria quebrando o silêncio. Pensavam que a ausência era apenas uma fase. Mas não é. É evolução. E a evolução não se reverte só porque alguém finalmente está pronto. Sua quietude agora não é para causar efeito. É quem você é. É o resultado de escolher a paz em vez do ciclo infinito de altos e baixos emocionais. E aí, percebendo isso, eles não têm mais a capacidade de puxar você de volta para esse ciclo. É por isso que eles atacam. Eles jogam tudo o que têm, esperando que uma de suas palavras penetre na sua paz. Eles querem raiva, querem tristeza. Eles querem qualquer emoção sua, porque emoção significaria apego e apego significaria esperança. Mas você não lhes dá nada, não por rancor, mas por força, porque o estoicismo não tem a ver com repressão. Tem a ver com escolher com o que você se envolve, com quem você compartilha seu mundo interior e por quê. Você superou a dinâmica em que gritar é sinônimo de amor, em que a culpa se disfarça de carinho, em que o caos é confundido com conexão. E então, quando a explosão chega, você não retribui. Você observa, deixa passar por você, como o vento pela floresta. Você não recua, não responde imediatamente. Talvez você nunca responda, porque entende que a necessidade deles de uma reação não é sua responsabilidade. Você não está mais aqui para consertar o que nunca foi mútuo. Você não está no negócio de validar aqueles que só procuram você quando estão perdendo o controle. Você construiu algo sagrado em uma vida que não precisa de explicações para quem nunca entendeu sua presença quando a tinha. A explosão emocional pode ser alta, mas seu silêncio é mais alto. Ele diz: eu vejo através disso. Vejo de onde vem e escolho não dar atenção. E é isso que os destrói. Não sua raiva, não seu ressentimento, mas sua ausência de envolvimento. Eles sabem que você é capaz de empatia. Eles sabem que você é alguém que já se importou profundamente e agora não receber nada de você. Sentir toda a distância do seu distanciamento. É isso que cria o verdadeiro pânico deles. Porque essa versão de você, aquela que não precisa de conclusão, que não precisa esclarecer, que não busca clareza através do conflito, essa versão é inabalável. Essa versão é rara. E eles sabem que, não importa o que digam, não importa o quanto digam com paixão, é tarde demais. Eles não perderam apenas a sua presença. Eles perderam a sua disponibilidade. A sua quietude não está mais esperando. Ela está se construindo. Construindo uma vida sem caos, sem codependência, sem a necessidade de responder apenas para manter a paz. Você descobriu a paz interior. E agora qualquer pessoa que ameace essa paz simplesmente não tem acesso. Não importa o quanto batam, a explosão deles se torna um espelho. E enquanto gritam para ele, na esperança de invocar a versão de você que antes os confortava, tudo o que vem é a si mesmos, seus padrões, sua negação, sua evasão e, o mais doloroso, seu arrependimento. O arrependimento é um poderoso catalisador para explosões, porque agora, com sua ausência tão definitiva, eles finalmente veem o que não viam quando você estava por perto. Você nunca foi fraco por dar. Você era forte por fazer isso sem esperar nada em troca. E agora que você parou de dar, eles percebem que nunca tiveram direito a isso. E essa percepção não apenas dói, ela destrói.
É aí que as palavras mudam, da raiva para o apelo, da culpa para a confusão, do ataque para o desespero. Eu não sei o que aconteceu. Eu não achei que ia acabar assim. Eu só quero conversar. Mas você sabe que eles não querem conversar. Eles querem garantias. Eles querem a dinâmica de volta, aquela em que você se explicava, enquanto eles mal te entendiam. Mas você não se explica mais. Você se alinha. Esse é o poder das relações estoicas. Elas não são transacionais, são intencionais. E quando elas não servem mais à sua paz, você sai. Não de forma dramática, mas definitiva. E essa decisão permanece firme, mesmo quando o clima emocional muda, porque você não é mais influenciado por tempestades que não lhe pertencem. Você passou por muito fogo para voltar à fumaça. E, na ausência da sua participação emocional, a explosão deles desmorona em silêncio. Um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer discussão jamais poderia. E eles sabem agora que esse silêncio não está esperando para ser quebrado. É o limite, a linha, o fim. Eles não conseguem redefinir a dinâmica com uma explosão de emoção. Eles não conseguem recuperar o acesso com uma enxurrada de palavras. Não é mais assim que funciona, porque o seu crescimento não é desempenho, é transformação. E nessa transformação, o seu silêncio se tornou sagrado. Não é vingança, é reverência pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua evolução. E nenhuma explosão, não importa o quão dramática, não importa o quão nostálgica, não importa o quão convincente, pode desfazer o que você construiu dentro de si. Essa é a sua fortaleza agora. Essa é a sua liberdade. Isso é estoicismo, não como teoria, mas como realidade vivida. 6. A comparação silenciosa. Uma vez que a explosão emocional se esgota, uma vez que as palavras frenéticas ficam sem resposta e o silêncio permanece intacto, algo ainda mais profundo se enraiza. Esse estágio é menos caótico, mais reflexivo. Não grita como o anterior. Sussurra. Anda na ponta dos pés. É chamado de comparação silenciosa. Começa quando eles tentam seguir em frente, não porque se curaram, mas porque esperam que alguém novo possa distraí-los do vazio que sua ausência criou. Então eles saem, conhecem novas pessoas, começam a trocar mensagens, a rir, a namorar. Visto de fora, pode parecer que eles deixaram para trás, que seguiram em frente, mas isso é uma ilusão. A verdade vive sob a superfície e se manifesta em silêncio, porque a comparação não precisa de público. Começa lentamente. Talvez eles estejam sentados à frente de alguém novo, sorrindo durante uma conversa ao jantar. A outra pessoa é charmosa, atenciosa, até mesmo emocionante, mas algo está errado, não faz sentido. Da mesma forma, a energia é mais alta, mas não mais profunda. O riso parece mais uma performance do que uma conexão. Os elogios vêm rapidamente, mas não se fixam na alma, porque algo está faltando. Você. Ou, mais precisamente, o que você trazia. A calma, a profundidade, a tranquilidade que faziam tudo parecer fundamentado, fácil, seguro. E agora que isso está faltando, tudo o mais parece um pouco artificial, como uma foto bem iluminada, mas sem calor. E é aí que começa a comparação silenciosa. Eles não vão dizer isso em voz alta, nem para o novo parceiro, nem mesmo para si mesmos. Mas, por dentro, tudo está sendo comparado a você. Cada piada que ouvem é comparada ao seu senso de humor. Cada elogio que eles recebem é silenciosamente comparado com as maneiras sutis que você costumava fazer com que eles se sentissem vistos. Cada interação é assombrada pela presença do que agora está ausente, porque relacionamentos estoicos não se anunciam. Eles se desenrolam lentamente, silenciosamente, autenticamente. E isso é o que eles não percebiam quando tinham você. Você não era barulhento, mas era real. Você não era chamativo, mas era sólido. Você não sobrecarregava os sentidos deles. Você estabilizava o espírito deles,
E agora, sem essa estabilidade, eles se sentem à deriva. As novas pessoas podem ser divertidas, podem até ser impressionantes, mas não são âncoras, não são espelhos, não acalmam. Porque o que você oferecia não era barulho, era ressonância. Você nunca precisou ser o centro das atenções para deixar uma marca inesquecível. Seu poder vinha da presença, não do desempenho. E agora essa presença ecoa através do vazio de tudo o que eles tentam usar para substituí-lo. Eles vão a outro encontro. Tudo bem, mas não há entendimento tácito, nem silêncios compartilhados que parecem confortáveis, nem contato visual profundo que diz tudo sem uma única palavra. É disso que eles sentem falta, mesmo que não consigam nomear. E à medida que passam de uma pessoa para outra, tentando reacender uma faísca que só existia na sua estabilidade, começam a perceber a dolorosa verdade. Não foi apenas o relacionamento que perderam. Foi a versão de si mesmos que só existia quando você estava por perto. A versão que se sentia vista sem ser julgada, apoiada sem ser sufocada, amada sem precisar de se esforçar. E essa versão desapareceu agora, substituída por uma inquietação que não conseguem afastar. É isso que o estoicismo nos ensina, que a paz não é encontrada no barulho, é encontrada no alinhamento, e você, silenciosa e pacientemente, era o alinhamento deles. Eles simplesmente não sabiam disso. Eles estavam procurando faíscas enquanto você construía uma fogueira. Estavam perseguindo borboletas enquanto você plantava raízes. E agora o contraste é insuportável. Cada elogio que recebem parece superficial. Cada conexão parece transacional, porque você não precisava se esforçar. Você simplesmente era. E essa autenticidade agora se tornou o padrão deles, mesmo que nunca a tenham conquistado. Eles percorrem mensagens antigas, não as dramáticas, mas as mundanas. A maneira como você dizia, cuide-se. Como se fosse sincero. A maneira como você os lembrava de uma reunião, ou perguntava sobre o dia deles, ou ouvia, sem desviar a conversa para si mesmo. E esses momentos antes ignorados, agora brilham com uma clareza dolorosa, porque agora eles sabem que aquilo era bom, que era uma conexão real. E eles deixaram isso escapar. Não de uma vez, mas gradualmente, aos poucos. Cada vez que eles rejeitaram seu esforço, cada vez que minimizaram seu apoio, cada vez que confundiram sua calma com fraqueza. E agora essa calma se tornou a coisa mais rara que eles desejam. Não se trata de voltar a ficar juntos, mas de perceber que ninguém mais traz essa mesma sensação de lar. E isso os atinge mais fortemente durante os momentos de silêncio, o espaço entre as mensagens de texto, a viagem sozinhos para casa, a pausa entre as músicas, quando ninguém está se apresentando e eles ficam apenas com seus pensamentos. E nesses momentos, não é o seu rosto que eles veem, é a sua presença, a sua estabilidade, a sua energia, a maneira como você nunca tentou ser barulhento, mas de alguma forma preenchia a sala mesmo assim, a maneira como você nunca precisou provar o seu valor. Isso simplesmente transparecia no seu silêncio. É essa parte que eles sentem falta, e também é a parte que eles não conseguem encontrar novamente, porque você não era uma performance. Você era uma pessoa profundamente equilibrada e emocionalmente madura. E agora que experimentaram o superficial, o significativo se torna insubstituível. Eles comparam silenciosamente, constantemente, não para prejudicar a nova pessoa, não para arruinar o que estão tentando construir, mas porque você se tornou a medida do que é real, e nada real desaparece de verdade. Isso ecoa, permanece, estabelece um padrão que remodela a maneira como eles veem a conexão. Esse é o verdadeiro legado dos relacionamentos estoicos. Eles não apenas tocam vidas, eles as transformam. Mesmo na sua ausência, você influencia como eles amam, como se conectam, como veem os outros, e isso
de muitas maneiras, é mais poderoso do que a presença. Porque a presença pode ser esquecida, mas o impacto permanece. E você não precisou fazer nada para criar esse impacto. Você apenas viveu sua verdade. Você apenas se mostrou honestamente. Você apenas ofereceu tranquilidade quando o mundo ao redor deles era caótico. E agora, essa tranquilidade é a tempestade silenciosa dentro do peito deles, que nada mais pode substituir. Eles tentam silenciá-la com barulho, com festas, posts e pessoas. Mas as comparações não param, porque não se trata de você ser perfeito, mas de você ser insubstituível. Eles não perceberam o que tinham, porque você não exigiu ser notado. Você não gritou seu valor. Você apenas o incorporou e agora, em seu silêncio, ele fala mais alto do que nunca. Eles revivem o passado, não para romantizá-lo, mas para entender o que perderam. E o que perderam era raro. O que perderam era real. O que perderam foi você. E essa perda os moldará silenciosamente, para sempre. Então, se você está sentado em silêncio agora, se perguntando se eles seguiram em frente, saiba disso. Eles não estão comparando você com o mundo. Eles estão comparando o mundo com você, e ele não se compara. Se isso ressoa em você, se você sente a verdade do impacto silencioso, curta este vídeo e comente o número 1 para nos informar. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para mais conteúdo que honra sua evolução e sua paz. A essa altura, você já viu que isso não se desenrolou como uma história de desgosto, mas como uma linha do tempo de despertar, não para eles, mas para você. Porque isso não era sobre vingança, não era sobre fazer com que eles te perseguissem ou provar alguma coisa. Era sobre finalmente recuperar algo muito mais sagrado do que a atenção, seu alinhamento. Quando você retirou sua presença, quando escolheu a quietude em vez da luta, você não desapareceu. Você evoluiu, e essa evolução falou mais alto do que qualquer confronto jamais poderia. Você parou de se explicar para aqueles que nunca realmente ouviram. Você parou de se dedicar a uma dinâmica que drenava seu espírito. Você parou de fingir amor e, em vez disso, começou a incorporar a paz. Isso não é perda, é libertação. E enquanto eles passavam pelos estágios da obsessão, primeiro negação, depois performance, depois contato, depois silêncio, depois raiva e, finalmente, reverência silenciosa, não foi porque você mudou da noite para o dia. Foi porque você voltou a ser quem sempre foi destinado a ser. Alguém que não precisa ser barulhento para ser poderoso. Alguém que não precisa ser visto para se sentir valioso. Alguém que entende que o estoicismo não é falta de sentimento, é a forma mais elevada de domínio emocional. Você sentiu profundamente. Você se entregou abertamente e, quando isso deixou de ser recíproco, você escolheu a clareza em vez da confusão. Você escolheu a profundidade em vez do drama. E enquanto eles se perdem nas memórias, você constrói um propósito. É assim que se parece a verdadeira força. É isso que os relacionamentos estoicos nos ensinam. Não como reconquistar alguém, mas como parar de se perder na tentativa de ser escolhido. Você nunca foi invisível. Você era simplesmente insubstituível. E agora que você abraçou sua evolução, não há necessidade de voltar atrás. Deixe que eles se lembrem de você em silêncio. Deixe que eles carreguem o eco. Deixe que eles sigam seu próprio caminho, enquanto você segue o seu com disciplina, com graça, com o tipo de paz que não pode ser fingida. Você não perdeu nada. Você se encontrou e, nessa descoberta, você se tornou inesquecível.